Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar em hold? Conhece esse termo? Tem alguma dúvida? Espera aí que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Olá! Hoje, o nosso tema é hold, é um assunto que está super em alta nas mídias, no ramo empresarial. Então, a gente vai falar para vocês o que significa, o que é, quais são as dificuldades, quais as vantagens da hold. Mas antes disso, não deixa de seguir o nosso canal. A descrição está aqui no link. Segue a gente nas plataformas de áudio, de vídeo, no Instagram, para ajudar. A gente está começando, a gente está levando informação para vocês. Então ajuda a gente também, porque quanto mais vocês interagirem com a gente, mais conteúdo as pessoas vão receber, vai chegar para mais pessoas, e quanto mais pessoas a gente ajudar, vai ser a proposta do nosso podcast, né, meninas? Então, hoje, para começar a falar de hold, a gente vai falar com a doutora Laís, minha linda. Tudo bom lá? Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, um prazer estar aqui. E também, a gente tá com a Mi. Hoje tá o trio completo, né, Mi? Olá, Ná. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Bora lá. Faz tempo que o trio não fica completo, Faz né? tempo, né? Na correria do Verdade. dia a dia, para casar nossas agendas é difícil, mas a gente tá aqui, firme e forte. É. Então, para começar, perguntar para lá, olá, o que que é holding? Holding, né? Todo mundo pensa, meu Deus, o que que é isso? O que que eu faço? O que que é? Antes de mais nada, antes de a gente falar um pouquinho sobre holding, a gente precisa introduzir, falar um pouco sobre empresa, porque holding é uma empresa. Só que assim, a gente pensa, abrir uma pessoa jurídica, abrir uma empresa com o objetivo de ter uma atividade econômica. Em regra, é isso, né? Você abre uma empresa para ter uma atividade econômica. Só que a Lei de Sociedades Anônimas trouxe uma exceção a essa regra. Vou ler para vocês, né? Porque tem que ler. A Lei de Sociedades Anônimas 6.404 de 76, artigo 2º, parágrafo 3º, ela fala o seguinte, que a companhia poderá ter por objeto, participar de outras sociedades, ainda que não prevista no estatuto. A participação é facultada como meio de realizar objeto social ou para beneficiar-se de incentivo fiscal, ou seja, ela não necessariamente para a abertura de uma empresa você precisa ter uma atividade econômica. E a holding, que vem do termo em inglês hold, que significa segurar, ela é utilizada para segurar participações societárias, seja de outras empresas ou de bens. Então, com base legal nessa legislação, a holding é criada, porque ela tem como objetivo basicamente administrar outras empresas ou a administração de bens, não precisa necessariamente ter uma atividade econômica. Então, a atividade principal dela é a administração de bens. A administração de bens, ou até mesmo participar, ela é criada para participar, controlar outras sociedades que a gente denomina como a holding pura. E aí, por conta disso também, ampliou as possibilidades de holding, porque hoje em dia tem holding pura, holding imobiliária, holding patrimonial, holding familiar. Por quê? Porque esse objeto fez com que criasse várias possibilidades de holding. E aí tem vários tipos de holding, vou citar alguns exemplos. A holding pura é para controlar outras sociedades, então você cria a holding para poder administrar outras sociedades. Tem a holding imobiliária, então, por exemplo, tenho vários bens imóveis, muitos deles são objetos de locação, então preciso administrá-los, ou quero ter uma redução tributária, talvez, então crio uma holding imobiliária. Que legal, reduz os tributos, legal. Sim, a Michelle vai explicar pra gente daqui a pouquinho, né? O que Legal. a gente consegue de reduzir. E o que tá mais em alta, que o pessoal fala mais, que é a holding familiar. Então, através da holding, os membros de uma mesma família integralizam, colocam todos os bens da pessoa física dentro dessa holding, e ali você consegue, além de administrar os bens, proteger esses bens, você já faz em vida um planejamento sucessório. Ali mesmo dentro da holding, lá no contrato social, você consegue fazer a partilha. A holding pura, por exemplo, acho que a Miss consegue explicar melhor, porque ela consegue abranger, né? Esse entraria na holding empresarial, no caso, né? Porque a holding empresarial, por exemplo, se os sócios ou os acionistas, eles possuem várias empresas, e aí eles
tem ali uma gestão para cada empresa, por exemplo, eles podem criar uma holding, onde essa holding controla todas as empresas. Então, legal. fica uma única gestão para tudo. Entendi. Legal. E vocês viram, né? Tem vários tipos de holding. E a holding, ela facilita, né, lá? Facilita o Facilita controle. Tá. E para tornar mais fácil esse assunto, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. E a gente vai estar respondendo para vocês através dessas caixinhas. Por quê? São exemplos que foram exemplos, dúvidas que foram colocadas pra gente. E fica mais fácil, através da exemplificação, a gente passar para vocês o que é. Porque hold, se a gente for usar só o que é, o termo, fica uma coisa meio, às vezes, sem meio que entender, né? Então, a gente procurou fazer dessa maneira para facilitar para vocês o entendimento, tá? Ô, Então, Nath, e abrir até um parêntese, pessoal, gostaria de agradecer. A gente ficou até surpresa que foi muitas perguntas, então o pessoal tem bastante dúvida nisso. E deu pra gente trazer muitas perguntas, porque o pessoal perguntou bastante. a interação foi bem legal, né? Foi bem legal. Bem legal. Então, vamos lá. Vou começar com a Mi. O Carlos perguntou: é vantagem pagar impostos de renda no nome de PJ, pessoa jurídica, da hold, ou é melhor na pessoa física? Então, nesse caso, é melhor na pessoa jurídica, tá? Porque assim, na pessoa física, você cai naquela tabela progressiva do imposto de renda. Então, passou de 5 mil, você já cai na faixa de 27,5%. Então, pagando na PJ, você paga ali os impostos da pessoa jurídica, que são bem mais baratos. Sim. Na verdade, esse valor cai para menos da metade de 27,5%. Então, é bem mais vantagem pela PJ. E um outro fator que a gente tem que colocar, que a tabela de imposto de renda, ela não tem atualização pessoa física desde 2015. Então, assim, pessoas que lá atrás não pagavam imposto estão pagando agora, então é muito importante essa análise, viu? Vamos poupar dinheiro. Sim, e no caso da hold, né, acredito que tenha mais perguntas sobre isso, mas, por exemplo, essa questão do rendimento do aluguel, então compensa analisar. Se for um aluguel que seja um valor, uma locação abaixo de 5 mil, compensa pagar na física, porque aí você não atingiu ainda a tabela de 27,5. E aí, comparado aos custos que você tem para abertura de hold, para manutenção e também para pagar por mês, compensa na pessoa física. Mas tem mais, a pessoa tem mais patrimônios, tem mais locações a um valor relevante, acima de 5 mil, compensa na PJ. Tem que analisar, né? E lá, onde se registra uma holding? Tá. Em tese, né, gente, você tem a possibilidade de fazer isso em cartório, ou você faz isso na JUSESP, que é a junta comercial, né? Aqui, pela minha experiência, as holdings que eu abri e pela exigência também das prefeituras, que mais pra frente eu vou falar um pouquinho, que tem direito à isenção os bens integralizados, junto ao ITBI, né, que é o Imposto de Competência Municipal, eles exigem um contrato social. Então, na prática, isso é registrado na JUSESP. Sim. Então, é a abertura de uma empresa mesmo, gente. Você vai criar lá, vai colocar tudo dentro do contrato social e vai registrar na junta comercial. Marcelo perguntou: sou isento de algum imposto a partir do momento que abre uma holding? Ah, já chegou no termo do ITBI, né? Então, existem umas vantagens quando você integraliza os bens. Por exemplo, eu criei uma holding, vou citar o exemplo da holding familiar, que a gente denomina como célula-cofre. Então, eu tiro da pessoa física e passo para a pessoa jurídica. Então, eu integralizo esses bens lá para o contrato social. Para transferência, depois que você fizer a integralização, passar o valor das cotas para o contrato social, você precisa regularizar. E como é que você faz essa regularização? Vai até o cartório de registro de imóveis e retira do nome da pessoa física passando para a holding. E o cartório exige o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão dos Bens Imóveis, que é de competência do município. Ou a isenção. E aí, a Constituição Federal, no intuito mesmo de fomentar a economia, fazer com que tenha abertura de empresa, visando facilitar, deu imunidade para esse imposto. E esse imposto é alto, né? 2% sobre o valor do imóvel. O valor do imóvel de Importante, mercado, sim. venal. Importante. Então, eles possibilitaram essa imunidade e aí a gente consegue, com a integralização, solicitar na prefeitura essa isenção. Porém, tem uma exceção aqui, que eu só vou dar uma lidinha para vocês no artigo, que é coisa rápida, que aí é o artigo 156 da Constituição Federal, tá, gente? Então, quem for pedir isenção de ITBI, considere esse artigo do 156.
156, parágrafo 2º. Compete aos municípios instituir imposto sobre transmissão entre vivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, que é o ITBI que a gente está falando. Já vou pular porque tem muita informação. E aí diz, o imposto previsto no inciso 2º, que é o ITBI, não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, que não entra aqui no que a gente está falando. Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, você tem direito à isenção de ITBI até certo ponto. Se você abrir, por exemplo, uma holding imobiliária, que é justamente para administrar os rendimentos de locação, já entra na seção e aí não tem direito à isenção de ITBI. Então, só precisa observar isso. E enquadrar corretamente para não acontecer isso. Né? Exato. E, Mi, como funciona a contabilidade de uma holding? Olha, a contabilidade de uma holding, ela é feita como se fosse de uma outra PJ. A holding é um CNPJ, né? Isso precisa ficar claro. Só que, assim, depende do formato de holding. Então, uma holding pura, por exemplo, que ela vai ser para administrar outras empresas, não vai ter atividade fim, ela costuma ter ali uma documentação menor do que uma holding mista, que tem mais movimentação econômica. Só que a contabilidade é feita normalmente. Eu digo isso porque a gente ouve falar que às vezes a holding pode fazer só a contabilidade anual, só o fechamento anual, mas não, o correto é manter a escrita ali mensal, toda a movimentação dela mensal para fazer esse fechamento. E, inclusive, principalmente, né, isso falando de pura, que tem pouca movimentação, mas se a gente fala de mista, ou se a gente fala de holding imobiliária, por exemplo, aí tem toda a manutenção mensal da parte contábil, né, de contabilidade, para a questão dos aluguéis, para a questão dos rendimentos e, inclusive, tributação. Então, assim, na holding imobiliária tem a tributação, e acredito que a gente vai falar daqui a pouquinho também, qual o formato de tributação que fica melhor. Não. Lembrando que a holding mista, gente, é aquela holding que a minha explicou, a pura, é uma mistura da pura, né, que pode controlar outras sociedades, mas ela também tem uma atividade. Por isso que tem essa diferença, né, Mi? Sim, mesmo. E lá, qual que é o risco de se ter uma holding? Riscos. É uma pergunta bem relevante, porque sempre nas nossas reuniões, quando a gente faz a parte de planejamento, por isso que é muito importante você procurar um profissional, que ele vai avaliar o que é melhor para você. A gente começa a passar as vantagens da holding, de ter uma holding, lembrando que não é deixar de pagar, você vai só ter uma redução. As pessoas ficam com medo. Como assim? Será? Eu vou sofrer alguma fiscalização? Vai ter algum problema? Não, gente, tudo que é passado para vocês tem uma legislação. Então, todos esses benefícios tem uma lei que dá essa possibilidade. Então, nada que a gente vai passar para vocês não vai ter uma base legal, né, que fundamente o que a gente está propondo. Exato, que a redução de impostos através da holding, ela é pela elisão fiscal, é totalmente dentro da lei, né? E não pela evasão fiscal, que seria fora da lei. Então, tem todo um embasamento. E Mi, para quem as holdings são indicadas? Olha, geralmente as holdings são indicadas para quem tem um patrimônio acima de 1 milhão. Isso para holding patrimonial, holding familiar com bens para integralização de imóveis, é onde começa a ficar mais vantajoso. Só que depende muito do intuito de por que aquela pessoa quer uma holding. Então, se ela quer para questão de proteção patrimonial, então ela vai abrir com esse intuito. Então, precisa analisar, Nath, o porquê, assim, qual o intuito dela, para ver se realmente é vantagem ou não. Então, assim, tem que ser feito um estudo. A gente pode generalizar, cada caso não dá para para generalizar. Né? Porque é igual a questão de, tenho muitos imóveis que são para locação. Então, tem que analisar quanto está pagando na física, quanto vai pagar abrir na hold, colocando todas as locações ali. Para fazer essa hold imobiliária. E considerando que a imobiliária não tem direito à isenção de ITBI, é preciso analisar. Eu vou pagar
pelo ITBI, mas eu vou ter uma redução ali de impostos. Então, compensa? Né? Precisa fazer essa análise mesmo. Precisa fazer esse planejamento. É um planejamento tributário para ver qual que é mais vantagem. Então, se você tem bens, se você se interessou pelo assunto, procura um profissional para ver se você se enquadra ou não, né, nessas situações, porque não é porque você tem um patrimônio muito alto que vai valer a pena, e nem que você tem muito baixo que não vai valer, né? Precisa desse estudo, como as meninas falaram. Perfeito. E lá, qual a relação da holding familiar e o processo de inventário? Não tem relação, né, gente? Você cria uma holding para não ter que passar por um inventário, né? Porque o inventário, além de ser muito burocrático, é um processo muito demorado, moroso, porque infelizmente o judiciário tá muito cheio, né? Então, assim, a gente tenta, na criação da holding, justamente evitar ter que passar por esse processo, porque a gente sabe que é um período doloroso, né, para os herdeiros, que ainda tem que passar por todo um processo, ter que gastar também, que você vai gastar com honorários advocatícios, você vai gastar, de repente, com custas processuais, certidões, você vai ter uma redução de impostos também, porque, por exemplo, no inventário, você paga com base no valor de mercado do imóvel, na holding você paga com base no valor declarado no imposto de renda, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E você consegue, na holding, já em vida, ter um consentimento de todos os herdeiros. A participação de cada um. A participação de cada um, você já vai estipular, já vão aceitar, você pode fazer um acordo, olha, o herdeiro vai ficar com esse imóvel, o herdeiro vai ficar com esse imóvel. Nossa, uma dor de cabeça que é poupar, que só quem passou por processo de inventário sabe a burocracia, a dor de cabeça que é, Sim. né? E muitas vezes o processo demora porque os herdeiros não concordam com a forma de partilha. Sim. Então, com a criação da holding, ele já tem a concordância, Nossa, já tem a excelente. assinatura. Então, já evita, né? Além do que, em média, a holding, para você fazer a parte de solução, né? Em torno de 30 dias. Um processo de inventário dura anos. Anos, sim. Então, assim... E qualquer coisinha barra, né? Fora que é burocrático, você tem que juntar uma série de documentos, você tem que, né, seguir todo um procedimento. Ô, Mi, qual que é o tipo de tributação da holding? Olha, a holding, ela não pode ser simples nacional. Ela pode ser lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Aí, dessas três opções, o lucro arbitrado é aquele onde a Receita Federal, a estadual, ela arbitra um percentual para tributar a empresa, que vamos dizer que não é a intenção principal de uma holding, porque assim, o lucro arbitrado é aquele quando a empresa não tem uma documentação organizada, ou ela perdeu por algum motivo um incêndio, toda a documentação, não tem mais nada, não tem como apurar um imposto certo, aí ocorre o arbitramento. Então vamos dizer que essa hipótese a holding só vai utilizar nesse caso mesmo de perca, de desorganização, que não é o intuito. Então as principais escolhas seriam entre lucro presumido e lucro real. Geralmente, tem que analisar, tá, pessoal? Tem que fazer um planejamento tributário, isso é fato. Mas, geralmente, o lucro presumido, ele costuma ficar mais vantagem para a holding, visto que, geralmente, a holding, ela tem essa questão da prestação de serviço e, no lucro real, você tributa em cima do lucro efetivo. E a holding não tem muita dedução. E no lucro presumido, você presume ali a lucratividade de 32% e aplica ali o imposto de renda em cima, né, com os demais impostos. Mas a resposta é que as opções são presumido e lucro real e tem que fazer um planejamento, uma continha para ver qual a melhor opção, qual paga menos. Entendi. A Amanda perguntou, qual a diferença da holding para a doação feita em cartório? Ah, tá. Tem muitas diferenças. Porque a pessoa pensa, né? Porque na holding já tem, lá os pais já fazem, vou falar da familiar, né? Já fazem a doação ali das cotas para os herdeiros. E aí, qual a diferença? Eu posso no cartório perfeitamente já doar em vida lá para os meus herdeiros os meus bens. Tem uma diferença tributária. Por quê? Porque na doação incide o ITCMD, né? Que é de competência estadual, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação. Então, sempre que você for doar, vai incidir esse imposto. E é 4% aqui no estado de São Paulo.
sobre... Do valor da doação. 4% do valor da doação. Não, na verdade, 4%, se for no cartório, é sobre o valor do imóvel. Valor venal do imóvel, valor atualizado. E na holding, é sobre o valor declarado. Então, geralmente, a gente transfere, a gente integraliza, né? Passa para a empresa o valor declarado no imposto de renda, né? Que está no artigo 142 do regulamento do imposto de renda. Então, você passa o valor que você tem a opção de passar o valor que está declarado ali. E ali a diferença é que você pode colocar 4% do valor que está no imposto de renda. Então, vou citar um exemplo. Uma pessoa adquiriu bem há 20 anos. Então, na declaração do imposto de renda dela lá, tá que esse valor vale 1 milhão. E o valor desse mesmo imóvel atualizado, o valor venal, são 5 milhões. Então, os 4%, se você tiver na hold, vai incidir sobre 1 milhão. E, diferente da doação feita em cartório, vai incidir sobre os 5 milhões. Olha a diferença. Nossa, muito dinheiro. E as pessoas pensam, nossa, mas como? Por que isso acontece? Aquele negócio que a mim falou de elisão fiscal. Qual é a diferença primordial aqui? Na holding, quando você integraliza os bens para, né, em relação ao capital social, eles viram cotas, certo? Então, na holding, você está doando para os herdeiros cotas. E diferente do cartório, você está doando o bem imóvel. Então, a base de cálculo é diferente nesse caso. Interessante. Nossa, ó o tanto de economia, gente. É muita Até você coisa, comentou, né? na minha, alguma coisa de que vale a pena verificar em relação ao valor declarado e o valor venal. Não, é que a diferença, ela costuma ser gritante, né? Principalmente para pessoas até mais velhas, vamos dizer assim, que declarou no imposto de renda um imóvel pelo valor de aquisição. E se for vender ele na pessoa física, vai ter que atualizar o valor de mercado, vai gerar um ganho de capital enorme para ser tributado. E na hold não, vai poder transferir ali para os herdeiros no mesmo valor. Legal isso. Lá também. Lá, a Fernanda perguntou: se eu optar em abrir uma hold familiar, quais as seguranças que eu tenho sobre meu patrimônio? Pergunta interessante, Fernanda. Na holding familiar, você tem a oportunidade, né, de proteger os seus bens e de fazer o planejamento sucessório. Então, fica essa preocupação mesmo, porque ali você já está fazendo o planejamento, ali você já está doando para os seus herdeiros. Então, fica aquela preocupação, né? Porque eu estou vivo ainda, então eu preciso dispor dos meus bens. A mesma coisa da doação no cartório, geralmente você doa e você já coloca aquela cláusula, aquela reserva de usufruto vitalício. Então, eu estou doando para o meu filho, mas o usufruto é meu. Enquanto Enquanto permanecer vivo, eu que disponho desse bem. A mesma coisa você vai fazer na holding. O que você vai pegar? Vai pegar o contrato social. Dentro do contrato social, você vai dispor de inúmeras cláusulas. Uma delas, o usufruto vitalício. Então, você coloca lá que você está doando as cotas, porém o usufruto é seu. A administração de bens são feitos pelos patriarcas e matriarcas, eles continuam administrando bem. Você pode colocar dentro da holding cláusula de imperabilidade, ou seja, meu herdeiro ainda não pode utilizar esse como garantia. No contrato social, você pode colocar qualquer cláusula que você queira para poder se sentir seguro. Proteger, então. né? A intenção também é proteger os seus bens. Legal. Inaliabilidade, que a gente fala, então assim, o meu filho não pode vender enquanto eu tiver a cláusula de usufruto. Então, por mais que você tenha feito o planejamento sucessório em vida, dentro do contrato social você consegue também proteger o seu patrimônio. Legal. A Silvana perguntou: eu tenho imóveis com rendimento de aluguéis. É indicado abrir uma holding administrativa? Oi, Silvana, obrigada pela pergunta. Olha, nesse caso, é como eu mencionei, depende da análise do valor dessa locação. Porque se for uma locação de um valor muito baixo, não compensa colocar na PJ. Agora, se for valores mais altos, compensa sim, porque você deixa de pagar ali os 27,5% de imposto de renda. Então, tem que fazer realmente essa análise, Silvana. Mas se for geralmente abaixo de 5 mil a locação, não compensa, acima, então tem que analisar. E uma coisa até que costumam perguntar muito, né? Mas eu jogando também essa receita de locação para minha PJ, para holding, e a minha pessoa física?
Então, nesse caso, esse rendimento que entra pela holding, ele já vai ser tributado pela PJ e depois você vai colocar no seu imposto de renda físico, mas como distribuição de lucros da holding para o sócio. E aí é isento de imposto de renda. Então, você vai ter lá seu lastro financeiro na física, mas isento de imposto de renda porque já pagou na PJ. Legal. A Fabi perguntou lá, quando se tem um filho único, não há necessidade real de fazer, né? Fabi, dança comigo. Então, Fabi, depende. Eu acho que para fins de processo de inventário, não, porque é um filho, né? Então, não tem essa burocracia, não tem essa parte de partilha. Então, talvez, né, a holding não seria tão vantajosa. Mas, ao mesmo tempo, tem a parte de redução tributária. Então, a gente vai... Tem que analisar, né? Tem que analisar. Então, por exemplo, o ITCMD que a gente está falando aqui, que é também o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, no caso da holding, teria uma redução. No inventário, você já pagaria o valor venal do imóvel. Então, tem que analisar. Tem que analisar até com os custos mensais, né? De Também. manutenção da PJ, se vale a pena ou não. Verdade. Que é um único herdeiro, né? E tem aqui, inclusive, pode fazer de ITCMD agora. Fernando perguntou, incide ITCMD na integralização? Como funciona? Tá, não. A integralização, na verdade, é o ITBI, que é aquilo que a gente explicou antes, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis de competência municipal. E o ITCMD estadual é transmissão causa-mortes, então, no caso de falecimento ou doação. Então, são dois impostos diferentes. E a Ju perguntou, se eu abrir uma hold antes do processo de execução começar, os bens integralizados podem ser penhorados? Tá. Olá, antes de você responder, eu quero convidar quem está nos ouvindo nas plataformas para ir lá para o YouTube, para se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso conteúdo. Sabe que eu quero fazer essa pausa, meninas? Porque eu tava vendo que a gente tá com muita visualização, mas o pessoal não tá seguindo. Tem que seguir. Então segue lá, gente, porque aí o YouTube vai te notificar sempre que tiver vídeo, marca o sininho, deixe seus comentários, porque ajuda bastante a gente. Muito. E aí o YouTube, ele entende que esse conteúdo tá sendo legal e ele espalha para mais pessoas. É Então, verdade, a gente tá tendo um feedback super positivo, mas tá faltando a inscrição, né, gente? Por favor. Nossa, Miss super blogueirinha, gente. Vocês estão vendo? aprendeu, galera. Vocês estão melhorando um pouquinho. E aí, pode ser piorado lá? Como é que funciona? Tá. As pessoas confundem proteção com blindagem. Proteção é diferente de blindagem, tá, gente? Então, não é uma forma de você não sofrer penhora. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. É antes, né? Só repete pra mim. Antes do processo de execução começar. Se for antes do antes, processo, ok, né? ok. A pessoa não tem ciência que ela tá sofrendo uma execução fiscal. Até porque se já Execução sofreu fiscal, execução... se sofreu execução, depois é fraude, né? É. Aí já é ilícito, né, gente? Aí... Pode achar que tá dilapidando os bens, que tomou ciência da execução e aí integralizou, transferiu os bens da pessoa física para jurídica. E aí não tem validade, viu, gente? Essa transferência. Então, esse foi o nosso 6º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, tirado as dúvidas a respeito de holding. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Chama a gente no Instagram, manda direct que a gente vai estar respondendo vocês, tá? Muito obrigado e tchau, gente. Obrigada, tchau, pessoal. gente. E se inscreve no canal, Se hein? inscrevam. Tchau, tchau. Ouvintes também, hein?